Saúde, consciência. O assunto do dia não poderia deixar de ser gripe aviária, né, gente? Esse debate começou aqui ontem com o secretário de Estado de Agricultura, Enio Bergoli, inclusive que anunciou que hoje tem reunião com importantes decisões. Ministério também da Agricultura tentando definir aí qual é a área de abrangência, né, das restrições em relação à produção de ovos e de carne de frango. O primeiro foco de gripe aviária numa granja comercial aconteceu na última quinta-feira, dia 15, na cidade de Montenegro, fica bem próxima de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A partir daí, as decisões estão sendo adotadas no Brasil inteiro. O decreto aqui, né, de medidas de contenção à gripe aviária foi prorrogado por mais 180 dias, publicação de ontem, inclusive, do governo do estado. Mas eu tiro dúvidas de vocês agora que está valendo com a participação da Etel. Bom dia, Tel. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, todos que nos acompanham aqui. Um assunto que preocupa, principalmente aqui no Espírito Santo, né, Fernanda? O Espírito Santo é um grande produtor de carne de frango e de ovos também, né? É um dos maiores produtores do Brasil de ovos, então, e fica sempre aquela dúvida se essa influenza aviária, eu tenho ouvido muito se a China não está comprando, se a Argentina colocou restrição, então pode ter problema para alimentação, para a gente comer. Então a gente vai tirar essas dúvidas aqui, né, Fernanda? Isso aí. Alguns países sim, né, adotaram restrição para o Brasil inteiro. Outros estão aceitando essa proposta do governo federal de restringir a um raio de 10 quilômetros. Foi o que o secretário de Agricultura explicou ontem, né? E essa é a grande defesa dele, que dá para cercar a área contaminada num raio de 10 quilômetros. Mas aqui, por exemplo, Etel, né? 10 quilômetros, se a gente pensar na cidade de Santa Maria, que é a maior produtora de ovos do Espírito Santo, né? É a cidade inteira. Sim. E fica muito comprometido essa produção, né? E eu vou falar um pouquinho, Fernando, do ponto de vista da saúde. Agora, vou passar um pouco para a saúde. Se os nossos ouvintes se lembrarem, Fernando, em 2023, nós tivemos, inclusive, um centro de operações de emergência entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura e Pecuária e o Ministério do Meio Ambiente em relação à influenza aviária. Então, em 2023, o Espírito Santo, inclusive, foi foco desses surtos com muitas mortes de animais silvestres. Eu não sei se vou tentar puxar pela memória aqui dos ouvintes, que inclusive nós tivemos muitas aves ali naquele parque da Fazendinha, ali em Jardim Camburi, inclusive pessoas que estavam trabalhando no parque. Nós sabemos desse vírus, que é uma influenza A, que a gente chama de H5N1, é diferente daquela vacina que a gente toma anualmente, que é H1N1, então é um vírus diferente, ele é considerado de alta patogenicidade, ele é muito transmissível entre as aves, mas nós temos ainda poucos casos em humanos. Para lembrar também os nossos ouvintes, no início desse ano, os Estados Unidos enfrentou um surto muito grande em várias fazendas, inclusive com contaminação de gado, e nós tivemos humanos, né, pessoas contaminadas. Em geral, esse vírus, ele é um vírus que está sendo monitorado no mundo inteiro, porque como é um vírus de transmissão respiratória pelo ar, né, é um vírus que nos deixa, vamos dizer assim, num alerta de que ele pode sofrer mutações e vir a ser mais adaptado aos seres humanos. Nesse momento ele não é. Nesse momento o H5N1 é um vírus que tem uma transmissão e uma alta transmissibilidade, uma alta transmissão em animais, e aquelas pessoas que estão em contato com esses animais, no caso aquelas que estão trabalhando ali na fazenda, né, de frango, nos Estados Unidos, no caso também do gado, foram aquelas pessoas que se contaminaram. Nós ainda não tivemos no mundo uma transmissão de pessoa para pessoa.
nós só tivemos transmissão de animal para humano. Então, é um vírus que ainda não se adaptou em humanos. Mas nós estamos, se a gente pensar no plano de contingência que foi feito no início pelo Ministério da Saúde, aí olhando o setor saúde, tá, Fernanda? A gente tem plano de contingência da agricultura, a gente tem plano de contingência também do meio ambiente, mas falando especificamente da saúde humana, nós estamos no que a gente chama no plano de contingência, no estágio de alerta. A gente tem 5 estágios, Fernanda: normalidade, mobilização, alerta, situação de emergência e crise. Então a gente está a um estágio da situação de emergência em humanos. Quando a gente tem o foco em animal, no Brasil, a gente já considera um estágio de alerta, porque nós podemos ter casos em humanos. Quando as aves são silvestres, Fernanda, então elas não estão confinadas, né, numa fazenda, elas são aves silvestres, como nós tínhamos até então, em 2023, tem uma menor preocupação, porque a gente não tem contato, né, com humanos. Então, com relação a humanos, a gente ainda não teve, excetuando aqueles casos que o ano passado, inclusive aqui no Espírito Santo, ficaram em isolamento porque foram era ave silvestre ainda, mas que nós não tivemos nenhum caso confirmado, né? Agora, esse primeiro caso em uma granja, em animal de produção, né, que está ali confinada, ele tem uma preocupação maior, porque como esse vírus é muito transmissível, é possível que naquela granja e num raio aí, né, de 10 quilômetros, nós tenhamos muitas contaminações. E isso também pode... Então, esse é o estágio que nós estamos, né, no Brasil, que é esse estágio de alerta. É possível que o Ministério da Saúde, como prevê, né, o plano de contingência, crie também um centro de operações de emergência. Que é fundamental agora, né, para unificar as políticas dos estados, né? Exatamente, Fernanda, porque nós precisamos de ter uma orientação única, né, uma cadeia, né, uma matriz de tomada de decisão que envolve essa coordenação nacional. Em 2023, inclusive, foi criado um centro de operações de emergência unificado. Ministério da Saúde, né, Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura e Pecuária, que eu acredito que também que é a melhor situação e que deve também acontecer esse ano. Ontem, né, surgiram muitas dúvidas do que acontece se eu comer um ovo de uma cidade onde tem uma contaminação dessa. Como é que eu vou saber a procedência? O que acontece com a carne do frango? Teve até pergunta de ovo caipira. Então, não há nenhuma evidência, né, o que nós sabemos hoje. Ninguém vai comer o ovo cru, Fernanda. Então, nesse momento que a gente tem essa indicação, o que a gente tem que fazer, porque o cozimento, ele elimina qualquer, porque também a gente não tem preocupação só com a influenza aviária, a gente tem preocupação com a salmonela, tem outros agentes infecciosos que podem estar numa carne, num ovo não cozido. Então, o indicado nesse momento é fazer o processo de cozimento, tanto a carne, a gente também não come carne de frango crua, né? A gente vai cozinhar, então isso não tem problema algum. Todo o consumo, tanto da carne como do ovo, não há problema. E aí a pergunta, por que os países, então, estão fazendo essa restrição? Porque quando você envia, né, o ovo ou a carne, você envia eles in natura, né? Eles não estão cozidos, eles estão crus. E pode haver aí uma contaminação das aves nos países, e é isso que eles não querem que aconteça. Então, a restrição, o objetivo dela, né, ela visa não deixar que esse produto in natura, né, sem cozimento, que não passou aí pela fervura, né, entre no país, para que não haja contaminação lá também.
e aqui a contenção desses locais para que essas aves não saiam dali, né? Inclusive, há várias análises e também, em geral, aqueles que estão contaminados acabam sendo sacrificados. Então, tem um procedimento, né, que a agricultura e pecuária ela utiliza. O governo de Minas, por exemplo, né, incinerou Uhum. todos os ovos que tinham sido comprados, né, da cidade do Rio Grande do Sul, lá onde houve o anúncio oficial do primeiro caso, em granja comercial. Isso, exato. Então, em geral, é isso que acontece. Há essa incineração, e aí tem todo um procedimento que a Secretaria, né, de Agricultura e o Ministério estão aí tomando em relação aos animais. E do lado da saúde, a gente em estado de alerta para identificar qualquer pessoa que entrou em contato, né? As pessoas que trabalham nessa granja, elas estão sendo acompanhadas, certamente devem estar isoladas, né? Para que num período seja avaliado se há algum, geralmente 5, 7 dias, se há algum sintoma respiratório, coleta, né, de material é feito, né, aquele swab nasal que é feito para que a gente possa também avaliar se não tem uma infecção ali. Às vezes a pessoa não tem sintomas, ela é assintomática, mas ela está com vírus e pode transmitir. Então, há sempre a preocupação da saúde, como é um vírus de alta transmissibilidade, que a gente faça uma contenção, né, dos possíveis, das pessoas que entrarem em contato, que podem aí manifestar essa doença. No mundo inteiro, até agora, a gente não tem, vou repetir aqui, transmissão, né, de pessoa para pessoa, o que colocaria a gente num outro nível, né, de alerta. Etel, você acha que as pessoas vão ter medo de consumir ovo e frango? Eu acredito que é natural, né? Geralmente, quando essas notícias começam a circular e, infelizmente, sem uma informação adequada, as pessoas ficam preocupadas, têm um pânico, né? Principalmente com a memória da última pandemia da Covid-19, todo mundo fica preocupado. Então, nesse momento, a comunicação correta é essa, Fernanda. Pode comer a carne, pode comer o ovo, né? Carne de frango, o ovo, cozidas, não há problema, não há contaminação, nós não temos transmissão de humanos para humanos. Nesse momento, os casos que aconteceram, inclusive teve um óbito nos Estados Unidos de alguém que, nessa fazenda de gado, então foi uma transmissão do gado para um humano, e essa pessoa morreu, foi em janeiro de 2025, então é o primeiro caso no mundo, aconteceu lá em Louisiana, nos Estados Unidos, e nós, nesse momento, estamos, então, aqui em alerta para observar e monitorar esse vírus. Nesse momento não há caso de pânico, então, assim, não tem, né, não tem algo para gente se preocupar, né, do ponto de vista que não tem transmissão humano-humano ainda. O que nós temos que fazer, e aí as autoridades sanitárias estão fazendo, é estar em alerta, monitorar os casos, avaliar, né, quem entrou em contato com esses animais, para que a gente possa fazer os exames, fazer o isolamento adequado, para impedir, né, qualquer transmissão e para impedir que esse vírus comece a circular entre nós. Então é isso, os vírus, eles têm essa capacidade de fazer mutação, então o que a gente quer é que tenha pouca transmissão para dar menos chance para o vírus fazer mutação que dê a ele vantagens, né? A gente não quer dar para o vírus vantagem. Nesse momento está tudo sob controle. Obrigada, Etel. Até a próxima terça, hein? Obrigada, Fernanda. Um abraço. Um abraço a todos os você. ouvintes. Tchau.